você, meu amigo ligado jundiaense, está começando mais um Placar Eletrônico aqui no Canal 25 ou www.canal25.com.br para o mundo todo. Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB, e hoje o programa está fervendo. Tivemos clássico ontem, o Palmeiras venceu o Santos por 2-1. O Corinthians venceu mais uma quarta partida consecutiva, 1-0 Novo Horizontino. O São Paulo também venceu 2-0. O São Paulo venceu no meio de semana, venceu também no final de semana. Fazia muito tempo que não acontecia isso com o Tricolor, mas não jogou bem como deveria. Neymar, 26 anos, 350 gols na carreira. O Vasco da Gama também venceu na pré-Libertadores e praticamente está classificado. O Cruzeiro venceu com um golaço de Arrascaeta, que nós vamos ver aqui e comentar também. Tudo isso e muito mais aqui no seu Placar Eletrônico, no meu, no seu, no nosso Placar Eletrônico, que está iniciando com esses dois comentaristas muito bem-humorados, corneteiros e super inteligentes. Eu vou começar com JB Monteiro. A gente sempre começa com o melhor salário e JB Monteiro tem um salário astronômico, igualzinho de Neymar Júnior. Assim fosse. JB Monteiro, que alegria te ver. É carnaval, Monteiro. Estamos na semana do carnaval. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, antes de mais nada. O pessoal do Reserva da Serra quer saber se o senhor estará sexta-feira no Clube Jundiaense, na Noite do Azul e Branco, pulando e desfilando no carnaval. Com certeza, como todos os anos que eu faço, vou sim. Estarei lá. Quer dizer, nós estaremos, né? Você também vai. Estaremos lá. Eu e JB Monteiro, sexta-feira no Clube. E o Flávio também vai, mas não quer falar. Eu quero saber o seguinte, qual é a fantasia que o senhor vai usar na sexta-feira? O público quer saber a fantasia. Eu já vi o senhor de macaco, eu já vi o senhor de Piratas do Caribe, eu já vi o senhor de Cinderela. Eu quero saber a fantasia de sexta-feira. Cinderela? Cinderela. Meu Deus. Mas isso foi há muito tempo, entendeu? Bom, graças a Deus. Não foi de agora, né? A sua fantasia, Monteiro, por favor? Para não ser repetitivo, né? Eu ainda não tenho certeza, tá? Mas dei uma olhadinha pelo colorido, pela coisa aí. Turbante, Sheik. Lawrence da Arábia. Sensacional. JB Monteiro, seu destaque, falar de futebol, né? Flávio fica aqui nos enrolando. Vamos falar sério, Flávio. Seu destaque, Monteiro. Flávio, Murilo, sempre um prazer estar com vocês aqui, grandes amigos. Eu queria fazer o destaque, para variar negativo, né, das eleições do Corinthians. Aquilo lá, um absurdo. Não existe, nem em clube amador, não existe querer agredir o presidente eleito. Todo mundo tem direito, democracia, vai votar, cada um escolhe o seu, mas não aquele que perdeu, certo? Eu nem sei, é uma parte da torcida, parece que é uma parte que toda eleição eles fazem isso, né? Eles querem agredir o presidente eleito e o cara tem que sair atrás, escondido, atrás do banco do carro. Saiu 2 horas depois que terminou a eleição. Quer dizer, um absurdo isso aí. Isso não existe. Então, meu destaque negativo é esse. Corinthians, assim não vai, hein? Tá aí o destaque de JB Monteiro falando das eleições. André Sanches foi reeleito presidente do Corinthians. Daqui a pouco vamos falar muito do Corinthians. Para mim, a eleição do Corinthians é um reflexo do problema social que encontramos no país Brasil, que, aliás, temos eleição esse ano e estamos muito preocupados também com essa eleição. Flávio Bagnoli, tudo bem com o senhor? Como vai? Graças a Deus, tudo bem. Quero registrar aqui que a semana passada tivemos o aniversário de JB Monteiro e o aniversário de Flávio Bagnoli. Os dois fizeram aninhos. Então, parabéns, Flávio Bagnoli, parabéns, JB Monteiro. Obrigado. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado. Porque nós precisamos de vocês e das cornetagens de vocês também. Ficaram mais experientes. Parabéns aos dois. Obrigado. Seu destaque. Vai no carnaval sexta com a gente? E eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Pipocou. Amarelou. Não tenho certeza, não tenho certeza. Assim como os jogadores amarelam, tem gente nesse programa que amarela também. Não Seu é destaque, verdade, por favor. não é verdade. Flávio Bagnoli. Bom, obrigado pessoal de casa. Moselli. Não. Por quê? Já eu ia falar antes, não vai mandar abraço pro Moselli. Eu acho que eu vou mandar. Eu mando pra você todo o programa. Não manda. Mando Eu sim. falo pra você. Eu falo pra você. Eu falo pra você sim. que existe uma panela aqui Não, entre senhor. Moselli e Flávio. Não, Eu senhor. falo pra você e você Eu não acredita em desafio mim. vocês Tá no no grupo ar. do WhatsApp. E eles ficam eu- mandando bom diazinho pros dois. Olha aqui. Não sei o que, ó. É o senhor e o Moselli. Eu desafio no ar a
acharem um programa que tava eu e o Moselli que eu não mandei um abraço pro Monteiro. O desafio tá lançado aqui. Chato pra caramba. O cara que tá em casa tem que eu ficar em venho casa. com a máscara do Monteiro se eu nunca tiver mandado. Se alguma vez eu não mandei abraço pra ele. Chato. Tá? Vocês já estão pegando no pé antes de eu dar o destaque? A gente pediu destaque, você fica mandando abraço. Pô. Abraço no final do programa. Caramba, mas já começa assim o programa? Quer mandar abraço, vai no show da Xuxa. Aqui é Tá. placar No eletrônico, fim eu vou mandar por favor. todos os abraços que eu tenho que mandar. Por favor. Sim, senhor. Bom, minha abertura é para falar do jogo do Palmeiras ontem. Palmeiras e Santos foi um clássico um pouco atípico, diferente do que se imaginavam. Todo mundo achou que o Palmeiras ia atropelar o Santos e o que se viu na prática não foi nada disso. O Palmeiras sim poderia ter feito isso porque fez um gol logo no início. Todo mundo acreditou que o Santos ia se abrir, ia dar espaços ao Palmeiras e na verdade foi completamente o inverso. O Palmeiras recuou, deu espaços ao Santos, correu riscos. E a torcida ontem já, pela primeira vez, já começou meio que querer pegar no pé do Roger. Eu acho exagerado, o Roger, na minha opinião, é um bom técnico, vai fazer um bom trabalho no Palmeiras, mas ele já começa a sentir a pressão de fora. Ser técnico do Palmeiras é diferente e a pressão vai vir se ele não fizer jus ao elenco que foi disponibilizado para ele. O esquema continua o mesmo da época do Cuca. Roger, repensa, porque você vai ter dificuldades. O histórico já mostrou isso. Embora o Palmeiras seja o time de melhor campanha do Paulista e o melhor entre os grandes do Brasil, com 100% de aproveitamento. Nós vamos falar um pouco mais sobre o clássico durante o programa. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli sobre o clássico Palmeiras 2, Santos 1. Vamos começar aqui pelo jogo de sábado. Sábado, o Tricolor venceu o Botafogo por 2-0. São Paulo 2, Botafogo 0. Gols de Diego Souza e Cueva. De pênalti. Aliás, quem estava assistindo esse jogo no sábado no Morumbi, senhor Monteiro, era o Gareca, o técnico da seleção do Peru, estava pessoalmente no Morumbi assistindo Cueva jogar. Sabia disso ou não? Não sabia. Não sabia disso? Novidade pra mim. Estava lá Gareca, que Flávio adora o Gareca, porque existe uma correlação pessoal, inclusive de Flávio, um amor incondicional Só for a minha da careca, época né? palestrina. Né? É estranho, né? Eu achei que iria assistir Palmeiras e Santos. Não, estava assistindo. No meio da torcida lá. Mas não tem peruano, não tem nenhum peruano nesse jogo. Mas eu não fico raiz com o Palmeiras, o careca? Não. Bom, São que Paulo ver o Cueva, venceu. né? Pelo que eu vi ali do jogo, eu não consegui assistir o jogo inteiro, mas consegui ver o segundo tempo. Mas quando eu vi os melhores momentos, o que eu vi é que só deu Botafogo no primeiro tempo, 2 bolas na trave, merecia até um resultado diferenciado. Até comentaristas dizem que era para ser 4-2 pro Botafogo, entendeu? Não sei, acho que até exagerado. Monteiro, o que você viu do jogo enquanto você vê os melhores momentos de São Paulo 2, Botafogo 0? Bom, para mim um lixo. Não vi nada e, como eu falei a semana passada, o Campeonato Paulista é um prolongamento da pré-temporada. E só serve para isso. Iludir torcedor e derrubar treinador. Para mim só serve para isso. Agora, vamos analisar. São Paulo, com o elenco que tem, que eu acho que não é um elenco, sabe, total, um elenco que maravilha. E passar o sufoco que passou com o Botafogo do Ribeirão Preto, que é um time mediano, vai. Vou falar o que do Botafogo? Se pegar a escalação dele aqui, você conhece que 1 ou 2 jogadores. O resto é tudo desconhecido. Então, pelo elenco, pelo investimento que o São Paulo fez, é como eu falei, ninguém dá valor para o Paulista, mas perca ele. Perca e vê a crise que vai dar no seu... Principalmente se perder para o pequeno. Perca um jogo para pequeno, você vai ver a crise que entra. Então, eu acho que o que foi investido no São Paulo, e estão investindo ainda, né? Chegou mais 2 jogadores, o Nenê estreou, acho que uma excelente contratação, só que, pelo amor de Deus, conjunto não tem nenhum. Dorival, cuidado, hein? Cuidado que você já está na mira faz tempo. Flávio, o São Paulo venceu, Nenê estreou, Diego Souza fez o gol, o Cueva entrou no segundo tempo e fez o gol de pênalti também. Pergunta, dá para jogar todo mundo junto ali? Diego Souza, Cueva, Nenê e tem o Trellis também? Dá para jogar todo mundo nesse time do São Paulo ou você acha que não cabe todo mundo ali? Não, eu acho que dá. Aí você vai ter que tirar um jogador. Eu acho que dá, mas o time vai ficar mais lento. A não ser que você avance o Cueva para ele jogar meio como um atacante e jogar com o Diego Souza mais enfiado dentro da área.
ou recuar o Diego Souza para poder jogar o Trellis. Aí o Trellis faria esse papel e o Diego Souza jogar mais recuado, fazendo a armação das jogadas com o Nenê e o Cueva adiantado para jogar com o Trellis. Ah, tá bom, mas vamos lá. Eu não sei se... A pergunta o torcedor do São Paulo quer saber o seguinte. Petros e Jusilei, fechou? Fechou. Fechou. Estamos 2 volantes ali, ok? Sim. Tem Dois meias. Vamos lá. Quem que vai jogar de meia? Cueva? Para jogar todo mundo, teria que jogar Nenê e Diego Souza. Nenê e Diego Souza? É. Mas o Nenê não seria um segundo atacante, jogaria de meia. De meia. meia. Diego Souza. Porque não tem velocidade. Não é melhor recuar Cueva e Trellis. Não, mas Cueva atrás e o Nenê na frente. Ou o Diego Souza na frente. Aí é muito lento, porque você tá montando um time aí no 4-4-2. Nesse esquema que você está montando, tem 2 atacantes. Se você jogar com o Nenê, que já não tem mais a velocidade dos velhos tempos, já tem uma idade avançada, e o Trellis, que é um jogador pesado de área, você não tem velocidade na frente. Aí vai ficar difícil. Por isso eu perguntei para você. Por isso que eu acho que o Cueva tem que jogar mais avançado, porque o Cueva é um jogador mais rápido e o Nenê, jogando mais atrás, ele tem muito mais capacidade de fazer a armação do jogo e também porque é mais lento. Para jogar todo mundo, na minha opinião, tem que ser assim. Então, mas eu acho que não dá para jogar todo mundo, porque a única válvula de escape do São Paulo hoje é o Marcos Guilherme. O segundo atacante rápido. A única válvula. Joga no Marcos Guilherme a bola. Esse Brenner também é rápido. Mas o Brenner é centroavante, né? Mas é rápido também. Então, mas aí não tem como jogar. E aí, Monteiro, dá para jogar todo mundo junto? Não tem válvula de escape? Se jogar é mais lento ainda? Difícil. E aí? Só se você avançar com o Cueva não, porque o resultado dessa confusão toda, sabe quem é culpado? A diretoria do São Paulo, os lordes. Mas aí, quando o contrato é culpado... Nós temos terrenos em Alphaville, então nós vamos vender uns terrenos em Alphaville para comprar os jogadores. Não se preocupe. Os lordes, sabe? Os lordes do São Paulo, é assim que eles fazem. É assim. O senhor pega no pé do São Paulo, não, Monteiro. deixa eu te falar. O senhor pega no pé do Dorival pediu 2 jogadores o senhor teve uma de lado e rápido. Ó, 2 jogadores rápidos de lado ele pediu. Contrataram o Trellis e o Nenê. Ele não pediu, ele falou isso. Não, tudo bem, mas entendeu? é o que dá. Mas, não tem mas essa outro, confusão não, toda... O outro é muito caro. O Marcos Guilherme está lá fazendo o quê? Mas essa confusão toda, entendeu? Tá por causa disso, contratou errado. Tá bom, mas não tem dinheiro para contratar certo e quando tem, não tem o jogador, Monteiro. Tá bom, pagou 10 bilhões a multa do Trellis? Desculpa, quem que tem? Eu não concordo. Vai trazer quem, então? Eu não concordo. O que mais tem no futebol é jogador rápido que joga pelos lados. Tá quem? Não. Dê nome aos bois. Cara, tem que Pra buscar. resolver. O Palmeiras não foi buscar o Keno no Santa Cruz e foi barato. Isso, O Corinthians tem não que foi achar. buscar o Júnior Dutra, que tá jogando centralizado, mas é um jogador que joga aberto e é rápido. Tava Trouxe no o Cleison, Avaí. trouxe o Cleison. Tava na Ponte Preta. Jogador que joga, que é rápido e joga aberto, é o que mais tem. Para que o São Paulo foi contratar? O São Paulo contratou o Diego Souza, pelo que nós ouvimos e foi falado pela diretoria do São Paulo, os novos profissionais que estão cuidando de São Paulo, Raí, Ricardo Rocha, todos eles, falaram que estavam contratando o Diego Souza para substituir a saída do Lucas Prato. Ele foi contratado para ser centroavante, aí vai e contrata o Trellis. E o técnico, que já não é uma maravilha, está implorando para ter jogador aberto, de velocidade, um jogador mais agudo para poder abrir e dar opção, e eles não contratam. O que o Monteiro está falando é perfeito. Agora, gastaram dinheiro com o Nenê, gastaram dinheiro com o Diego Souza, 2 jogadores de idade já avançada, são bons jogadores? São. Mas será que vão ser a solução do São Paulo? Então é isso que a gente tem que pensar aqui. O Monteiro tem 100% de razão, na minha opinião. O São Paulo precisa buscar as peças que o elenco e o time precisa para ficar competitivo. Esses 2 jogadores, embora sejam 2 grandes jogadores, não vão deixar o São Paulo assim. O São Paulo está jogando mal. O São Paulo, esse ano, é pior do que o do ano passado. No Brasileirão, vai ser o mesmo sofrimento se continuar assim. Então, ou o São Paulo contrata os jogadores com as características que o time precisa, ou vai ser pior que 2017. Você acha, Monteiro, que o time do São Paulo de hoje é pior que 2017? Perfeito, é. Mas só pelo Hernanes? Não. Só pelo Hernanes já valeria. Porque sabe quando vai achar 70% do time era o Hernanes. 70%. Aí perdeu o Prato também. Lucas Prato, quer dizer, eu acho que o time é ruim. É ruim. E quando você fala mediano, sabe como é que é esse mediano, né? É mediano porque não serve. Agora, a diretoria conduziu bem o caso Cueva em punir
aí deixar ele voltar bem devagar, quando voltar, botar ele no banco, fazer ele pedir, porque ele fez o gol e fez ali o gesto, né? Pedindo perdão à torcida. Sim. Você acha que o Raí e o Ricardo Rocha conduziram bem, Monteiro, essa... Depende da cabeça do Cueva, né? Ele é problemático, o jogador é problemático. Ele fala, entendeu? Ele pede perdão, não sei o que, daqui a pouco ele acaba aprontando de novo, né? Outra coisa, respondendo a sua pergunta já, pô, Raí, Ricardo Rocha e Lugano. E não tem dinheiro? Custa barato isso? Não custa barato, entendeu? Então vai atrás, com o Flávio, perfeito. Vai atrás do jogador certo, entendeu? Vai em time pequeno, procura. Tem que ter olheiro, tem que ter alguém. Não é problema nosso disso, é problema do São Paulo isso aí, tá? Da comissão técnica. Agora o técnico fala assim, chega abertamente e fala, eu não pedi, nem Nenê e nem Trellis, certo? Pedi 2 jogadores de lado rápido. O que você vai cobrar ele? Você vai falar, viu, vocês se contrataram, eu não estou nem sabendo. Vai passar por cima do técnico? Para. Eu acho o Nenê um reforço fantástico. Também acho. Vai dar muito Também certo no acho. São Paulo. Mas até aí o São Paulo disputar título, nós estamos falando de outra coisa. Você vê assim também? Eu vejo. Porque tecnicamente vai melhorar muito o nível do São Paulo com o Nenê, Diego Souza. Mas precisa ter velocidade no jogo de hoje, né? Murilo, senão a bola não anda. exatamente. O Nenê, tecnicamente, é um jogador indiscutível. Não dá nem para discutir a qualidade técnica do Nenê. O histórico dele no futebol, nos grandes times que ele já jogou, isso mostra. E ele mostra em campo, apesar da idade já mais avançada, mas ele mostra. Só que o Nenê não é um jogador que o São Paulo precisa. O São Paulo não precisa de um jogador que tenha as características do Nenê. Ele vai jogar bem? Lógico que vai jogar bem, ele sempre joga bem, ele é bom. Só que isso não vai fazer o São Paulo ser competitivo para brigar por títulos. A discussão toda aqui é o seguinte, o São Paulo é gigantesco. O São Paulo nos últimos, 7, 8 anos, entra nos campeonatos para disputar. São Paulo não entra para... Não, São Paulo tem que entrar como favorito. Todo ano. Se vai ganhar ou vai perder, faz parte. Só um é campeão. Agora, tem que entrar com uma perspectiva de conseguir brigar. E o São Paulo não faz isso. Mais uma vez, você acha que o São Paulo tem chance de ser campeão paulista? Pode ser que eu queime minha língua aqui. Mas a chance de São Paulo, pela grandeza, sempre tem chance. Mas não chega a 10%. Na minha humilde opinião. O São Paulo tem chance de ser campeão paulista. Na minha opinião. Pode ser que eu queime a língua aqui. Pode ser que amanhã você fale, tá vendo? Você falou e foi campeão. Ok. Mas a chance é pequena. Porque eu não vejo o São Paulo competitivo a ponto de brigar pelo título. Só isso. Por que não foi atrás do Luca? O Luca tá sobrando no Corinthians lá. Faz um troca-troca, se não vê Exatamente, dinheiro. O Corinthians então. precisa de um jogador. Faz um troca-troca. Mas não é interessante o negócio do Luca? O Corinthians meio que não quer, parece que o cara ele não quer e o outro time também não, né? Como o Corinthians não quer? O Corinthians queria se livrar do Luca. Então, mas eu tô falando que o Eu Corinthians não não consigo queria o entender por jogador. quê, porque na minha opinião ele é Sim, muito bom entendeu? jogador. Também Então, acho, o Corinthians também não acho. queria o jogador e o outro time parece que não quer também. Não, Parece São que Paulo tentou com o Júnior Tavares, o Corinthians tinha interesse. Antes Sim, a do mãe do Capixaba, Júnior Tavares a mãe do entrou. Júnior Tavares. Sim. E A acabou, mãe do jogador acabou acabou com o com o negócio. negócio. Fizesse outro negócio. Entendeu? Verdade, o Murilo tem razão nisso. É. Tenta outra coisa. Mas tenta outra coisa, Mas pô. o Luca cairia como uma luva no São Então, Paulo. exatamente. Na minha opinião. Eu Porque também ele acho. é bom jogador. Muito bom Eu não jogador, sei porque também o acho. Corinthians não aproveita ele do jeito que tem que aproveitar. Ali Ficou tem algum queimado, ele problema ficou com o Carille. queimado, entendeu? Tem algum Duas problema coisas. com o Carille. Tem duas coisas ali. Na renovação de contrato, jogou horrores. Renovou o contrato, acabou o Luca, certo? E outra coisa, diz que quando precisa dele, em clássico, jogo decisivo, ele amarela. O Monteiro gosta de pegar no pé de Não é isso, isso estou passando, entendeu? Tá, Não é e informação. falamos do Tricolor. Tricolor venceu. Tudo bem, jogou mal, é verdade, mas venceu. Venceu a partida no meio de semana, Copa do Brasil, classificado, carimbou lá sua classificação e venceu o Botafogo 2-0. Precisa melhorar muito seu futebol, que está jogando desse tamanho o futebolzinho, mas a lei do futebol disse que venceu. E o assunto agora é Corinthians com Monteiro. Sorria, Monteiro, sorria. Esse negócio de olha pra mim, só 4 sorria. vitórias consecutivas do Timão. 4. Eu trouxe aqui um presente para JB Monteiro. Tá aqui, ó. O ano passado falava em quarta força, né? Título paulista, primeira força aqui do Corinthians. Monteiro, um presente para você. Muito obrigado. Tá? Vai lá para a biblioteca. Entendeu? Vai para sua biblioteca, mostre lá para os telespectadores. Sim, com certeza. Né? Aqui, ó. De quarta força para primeira Presente. força. Esse é o livro. O Monteiro é corintiano? Esse É corintiano, Monteiro? Sou simpatizante. Esse é o livro Sou do simpatizante. título do Corinthians do Campeonato Paulista. Vamos falar Corinthians 1, Novo Horizontino 0. Monteiro, fale do jogo. Aliás,
Um abraço para o Lucas e para o Rafinha, os filhos da Isma e do Gil, que são corintianos roxos. Um abraço para vocês. O Lucas é o Davi Luiz. O Davi Luiz tem o cabelinho assim, igual o Davi Luiz, Monteiro. Já apelidaram ele Davi Luiz. Um abraço para vocês, crianças maravilhosas. Um abraço para você, Davi Luiz, e para o Rafinha também. Monteiro, fale do jogo Corinthians 1, Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Tá, e primeira aí? coisa, muito obrigado, tá? Vou guardar com muito carinho. Que bom. Muito obrigado pela lembrança. Vai ficar guardadinho, não é? Quero ler, depois eu falo alguma coisa para você a respeito disso. Já que você falou que você mandou um abraço, vou mandar um abração ao pessoal do Reserva da Serra lá, porque chega sempre no finzinho do programa, entendeu? Aliás, quinta-feira tem churrasco. Tô dentro. Do futebol. Tô dentro. Quinta-feira, churrasco do... Você vai... Onde vai ser? Eu não fui convidado. Lá vem ele, né? Quinta-feira, churrasco, Reserva da Tô Serra. lá com o pessoal. Tamo dentro. Tô lá com o pessoal. Seu destaque, Monteiro, do jogo. Fale do jogo, Monteiro. Tá, vou o Corinthians falar, ganhou, o cara quer ouvir sobre o jogo. Você que está fazendo gol é o Balbuena, entendeu? E o... Pedro Henrique. Pedro Henrique. Quarta vitória consecutiva. O Corinthians ganhou de novo. Beleza. Não sei o que, ganhou. Jogo horroroso para assistir. Dá sono. Dá sono. É o mesmo esquema do ano passado. É o esquema morcego. Todo mundo lá dependurado embaixo da trave, certo? E sai que nem louco, aí consegue num escanteio um gol, uma bola parada, alguma coisa assim. Pode ver os gols do Corinthians fez esse ano aqui. Vê se não foi só isso aí. Vê se tem uma jogada trabalhada e tal. Jogada trabalhada tem no escanteio e o levantamento da falta na área. Então, não gostei. Acho que precisa muito. O Corinthians vem Libertadores por aí. O time, do jeito que está, não tem centroavante, tá? Então, o Júnior Dutra é titular. Tá, mas ele não é centroavante, ele é jogador de lado. Entendeu? Esse caía bem no São Paulo também. O São Paulo deixou ir pro Corinthians. Por que não foi atrás desse cara aí? Então, agora é Corinthians, né? Já sabia o que você ia falar. Agora é Corinthians, não é São Paulo. Não gostei, acho que tem muito que melhorar, tá certo que vamos, sabe, pré-temporada, aquela coisa toda, mas os times do... Apesar que o Novo Horizontino eu gostei, jogou direitinho, jogou fechadinho, sabe? É um time bem compacto, mas são fracos em relação aos grandes. Então não tem essa. Se você meter 6-0, por exemplo, sei lá, num Mirassol, tá? 6-0, não é glória nenhuma, porque tem obrigação de fazer gol. A disparidade é muito grande entre o time pequeno e o time grande, né? Mas do jogo em si, não gostei. Fraco. Flávio, e esse Corinthians que o ano passado também falavam quarta força, jogou mal, time fraco, ganhou o Campeonato Paulista e foi campeão brasileiro. Segue na mesma toada, não segue. Agora Júnior Dutra é titular, o Sheik fez sua reestreia, diz que está muito feliz no Corinthians. E aí, fale do Timão. Não, assim, na minha opinião, os times grandes, eles ainda vão sofrer mais um pouco. Historicamente, nos campeonatos estaduais, isso é comum. Porque os times do interior, eles começam a preparação muito antes. O Campeonato Brasileiro nem acabou, os times do interior já estão treinando, já estão com os elencos montados. E os times grandes voltam no início de janeiro e não tem tempo suficiente para ter uma pré-temporada adequada para poder enfrentar fisicamente esses times menores. Então, eu acho que esses sufocos que os times grandes tomam no início é normal. Mas o Corinthians não vai mudar nada com relação ao ano passado. Por quê? Porque, na minha opinião, assim como o São Paulo, o Corinthians é um time pior do que em 2017. O Corinthians perdeu 3 jogadores importantíssimos, que foi o Pablo, o Arana e o Jô. Esses 3 jogadores são de suma importância nos títulos do ano passado e as peças que chegaram agora não são à altura dos que saíram. Então, eu acho que o Carille ele vai manter o mesmo esquema que vinha, de jogar por uma bola, jogar fechado, um futebol feio e de resultado. É um futebol pragmático, mas que já trouxe resultado ano passado. Então o Corinthians não dá pra gente dizer, o Corinthians não vai chegar. Porque o Corinthians é um time difícil de enfrentar, é um time bem protegido defensivamente. Então, mas dizer que jogou bem ou que vai exibir um futebol bonito para a torcida, não vai. Não vai, porque não tem jogadores com essa característica. Monteiro, você acha que tem uma disparidade hoje entre Palmeiras, Corinthians e outro patamar, São Paulo e Santos? E aí vem os outros clubes, o Palmeiras e Corinthians já deram uma separadinha ali, até pela 4ª vitória consecutiva do Corinthians, falando mais de Corinthians sobre esse assunto ou não? Não, eu acho o seguinte, o Palmeiras está a 2 quilômetros, certo?
daí vem Corinthians, depois mais 3 quilômetros para vir em Santos e São Paulo, vai. A disparidade é essa. O Palmeiras é muito melhor, né? A gente chegar na hora do Palmeiras, eu vou comentar a respeito disso. Mas por que é muito melhor se o Corinthians ganhou 4 consecutivas, está no começo da temporada? Por que é muito melhor? Eu não consigo enxergar o muito melhor. Eu acabei de dar um livro de primeira força para você, que o ano passado era assim. Estou falando da questão de chegar. Elenco. O ano passado, Elenco. o Jô, nesse momento aqui em fevereiro, era massacrado pelas pessoas. Era massacrado. Guilherme Arana, não sei quem é. Nunca vi jogar, como o Flávio falou, que foram os destaques, e foram mesmo os destaques. O Pablo, né? O Pablo, para mim, era o cantor do Silvio Santos, entendeu? Que fazia os programas do Silvio. E aí deu tudo certo e os caras foram campeão. Por que não pode ser de novo? Elenco. Mas o elenco do Palmeiras é muito melhor que todos eles que estão, entendeu? Tá bom, muito melhor, mas chega na hora de jogar, o Palmeiras ano passado foi lá aí e perdeu do Corinthians com um gol de jogo. Acabou que de falar. No banco de reserva. O senhor tá surdo, acho. Tava no banco de reserva. O Flavinho acabou de falar. É pré-temporada, calma, os jogadores chegando, o técnico, o Roger, também chegou há pouco tempo. Vocês pegam muito no pé se é pré-temporada. Não é isso, mas pô, tem que preparar o jogador, tanto fisicamente, entendeu? Mas tá como taticamente. Tá então, calma. A hora que começar o brasileiro, Murilo, aí a gente vai cobrar. Agora não pode cobrar. Não tem jeito. Porque não pode cobrar mesmo. E ganhou teve 4 vitórias consecutivas. O Palmeiras ganhou 5. Tá bom, mas 5 e 4 é a mesma coisa. O primeiro jogo foi há um mês atrás já. Flavinho, 5 e 4 é a mesma coisa? 5, não, 4, não, que eu saiba não. 5 é 5, 4 é 4. Só se matemática muda. O Murilo precisa voltar para a escola. Marina, a esposa do Murilo, para quem não sabe, é professora. Marina, quando o Murilo chegar em casa agora, depois do programa, dá uma aula de matemática para ele, explica que 5 é diferente de 4. Tá bom. Terminou já? Terminei. O senhor vai ser suspenso, tá? Não vai estar aqui a próxima semana. Monteiro André Santos, novo presidente do Corinthians. E aí, vai dar jeito? Foi ele que arrumou a história do estádio? Não foi ele que construiu o estádio? Ele que pague agora. Nessa bomba. Isso, agora ele que pague agora, entendeu? É bom a eleição dele. Flávio, paga o estádio. Rosenberg no marketing do Corinthians é um baita diretor de marketing? Eu acho ele um cara competente. No passado, fez um trabalho competente no Corinthians. Mas ele tem um probleminha que é a língua. Fala muita bobagem e se o André segurar a língua dele, ele pode fazer um bom trabalho. Ele entende do assunto. Tá aí, falamos do Timão, logo depois do intervalo, Palmeiras e Santos, o grande clássico e muito mais sobre Neymar. Fique agora com o comercial mais bonito do Brasil, Polo Wear. I got De volta com mais do Placar Eletrônico. Nesta semana super especial temos Carnaval. Monteiro, qual é a marchinha mais legal de Carnaval para você? Roubaram o coração da minha sogra, botaram o coração do jacaré, alalaô, né? Qual que é a marchinha mais legal para você, Monteiro? Mamãe eu quero. Mamãe eu quero? Mamãe eu quero. E para você, Flávio? Mais você tradicional. que adora marchinhas de Carnaval, qual é a marchinha mais legal para você? Olha a cabeleira do Zezé. Olha a cabeleira do Flávio. Será que ele é? Tá aí o Carnaval não chegando. Sou. Muita responsabilidade e comportamento acima de tudo. Aliás, notícias, né? Notícias aqui. Vocês sabiam que o Miranda já pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de fevereiro agora? Está livre. Será que ele vai assinar um pré-contrato com alguém ou vai continuar na Europa, Flávio? Não sei. O Alexandre Matos estava em cima dele. Acho que o Alexandre Matos tem um bom controle sobre essas situações contratuais. Mas ele deu uma entrevista dizendo que ele acredita que ele ainda tem futebol ainda o suficiente para permanecer na Europa. Eu também acredito nisso. Acho o Miranda um jogador de altíssimo nível. E também disse que caso ele volte para o Brasil, a prioridade dele seria voltar ao São Paulo. Então, o Palmeiras está atrás de um zagueiro, todos sabem. Está tentando buscar o zagueiro do Milan, um paraguaio que joga no Milan, como é que é o nome dele? O Gomes? Uma coisa assim. Mas o Milan pediu muito, 7 milhões de euros, mas o Palmeiras está atrás de um zagueiro para substituir o Mina. Miranda cairia com uma luva. Você viu que falou de reforço, ele já fala de Alexandre Matos. O senhor tem um pôster do Alexandre Matos no quarto ou não? Tenho. Tenho. Entendi, maravilha. Na porta do guarda-roupa. Monteiro,
Taça Guanabara, Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo vão fazer a disputa de uma das semifinais e a outra semifinal, deixa eu puxar aqui, Bangu e Boa Vista, Fluminense e Vasco caíram fora. E aí? Alguma coisa a dizer ou não? Tem nem que falar, não, campeonato fraco, horrível, os times caindo pela, sabe, você vê, Vasco e Fluminense, apesar que a situação deles é ruim, então já demonstra tudo, né? Mas vamos ver. O futebol do Rio de Janeiro vive especificamente dos 4 grandes. É isso aí, entendeu? É no Brasileiro, é no Regional, na Taça Guanabara. Então, é isso aí. Não gosto muito não, viu, Murilo? Pô, Flamengo passa o Botafogo? Bangu e Boa, é isso? Bangu e Boa Vista. Bangu Não, e Boa Vista. Boa Esporte é de Minas, né? Bangu e Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista. Desculpa. Então, não dá. Flamengo não passa o dá. Botafogo ou não? Passa. Passa? Passa. Flamengo passa o Botafogo? Eu acho que passa. Pra mim vai ser Flamengo e Bangu. Afinal, eu adoro o Bangu. A gente nasceu vendo Bangu, não foi? Ou não? Foi. Bangu, que mais a gente Na década de 80. América. Como é que chamava aquele cara maluco, era irmão do César Maluco, que jogava no Bangu? Centroavante? Luizinho. Luizinho. Jogava na América. Fantástico, jogava na América. Depois foi pro Bangu, você joga no Bangu. Sensacional, sensacional. Tinha Aliás, o ponta direita, como era o ponta direita que tinha o Bangu, um cara conhecido, Agora, Flávio, esqueci o nome dele. nós crescemos vendo. O Castor de Andrade, o que era o Zico fazia- presidente, Castor de ele Andrade. entrava no vestiário com uma mala de dinheiro. Isso, O cara fazia gol e dava dinheiro pro cara no Exato. vestiário. Sensacional. Sensacional. Meu Deus do céu. E o que foi legal também na semana passada é que o Vasco venceu fora de casa na 4-0. 4-0. Todo mundo acreditando que o Vasco... O Zé Ricardo cada vez mais se demonstra um excelente treinador. E aí, Flávio? E olha, o trabalho que ele fez, primeiro que ele pegou o Vasco numa draga danada no Brasileiro, conseguiu colocar o Vasco na pré-Libertadores. Com toda aquela confusão que está acontecendo no Vasco. O Vasco é uma efervescência absurda. Até a eleição é confusão, até o último segundo o Eurico Miranda manda e desmanda. E isso interfere dentro de campo. E essa vitória do Vasco por 4-0 fora de casa, na Libertadores. Fora de casa, hein? Fora de casa, o Vasco já passou essa fase. Na minha opinião, não vai perder de 5 gols de diferença em casa nunca. Até porque o outro time também não é um time tão forte assim. É um time teoricamente mais fraco. Mas não era esperado. Se a gente falar que a gente esperava que o Vasco... 4-0 fora de casa, não esperava de nenhum. Foi a maior goleada da história do Vasco na Libertadores. Para mim, no máximo, eu esperava um empate lá. Então, o máximo empate. Então, foi surpreendente positivamente. Então, eu acho que isso também vai dar uma moral para o Vasco. O Vasco também que precisa dar uma reforçada, perdeu alguns jogadores bons. Perdeu o Matheus Vital para o Corinthians, perdeu o Nenê. Luiz Fabiano tá nessa, não sabe se vai ficar ou não, porque vive machucado. Anderson Martins. Mas aí você perde Vai esses precisar dar jogadores o Anderson Martins pro São Paulo. Você perde esses jogadores Tem e razão. ganha de 4-0. Você perdeu mesmo os jogadores? Você começa a ficar na dúvida pelo resultado. Estou falando do Murilo, resultado em si. 4-0 fora de casa. Mas você acabou de dizer que você acha o Nenê um grande jogador. Perder um grande jogador não é um bom negócio. Não sei. Perdeu o Nenê. Mas aí ganha de 4-0? Não, ok. Mas ninguém esperava, né? Pô? Ninguém esperava isso aí. Então, Murilo, é que nem o Flávio falou. Já passou. Já era. E a Chapecoense, Flávio? Chapecoense está fora. Eu acho que a Chapecoense não tem chance de ganhar do Perdeu Nacional a no Uruguai. oportunidade. Perdeu em casa. Se tivesse ao menos empatado, talvez um novo empate, indo para os pênaltis, eu acho que seria mais dentro da realidade. Não é impossível. Eu acho que a Chapecoense pode acontecer dela chegar lá e conseguir um resultado positivo. Mas eu acho pouco provável. Já foi, Monteiro? Chapecoense? Já foi. Já foi? Então, destaque negativo desse jogo, lembra? Você chegou a ver ou não? Vi, horrível. Não, isso aí Isso falar aí eu pra você. prefiro nem comentar, Vai, porque eu vou falar. Já é uma tristeza terrível. Não, já estou vendo para Tem que fazer punir, né? sim, Já tô com vendo certeza. pra fazer a Tem que- punir. Pelo tem amor que- de Tem que Deus, fazer cara. mesmo, tem que Não fazer existe. mesmo. Você tá louco. Eu não quero nem tocar nesse assunto aqui, senão eu vou falar besteira. Viram o gol do Arrascaeta no final de semana? Eu não Gol do consegui Cruzeiro? ver. Eu Eu só também vi que não. foi um golaço. Foi um golaço, mas eu Você não está vendo consegui. na Eu tela não vi. aí, Edilson cruzou, ele pegou de voleio. Eu faço direto esses gols no condomínio, ninguém me dá parabéns, tudo, mas não tem problema. Alá Bebeto, Flávio. Ele fez um golaço e o Cruzeiro vem aí, hein?
O senhor que está todo saidinho da Taça Libertadores, e o senhor também. E eu não. Vocês aguardem o Cruzeiro. Ninguém falou nada disso, eu tô quieto. O Cruzeiro de 5 estrelas, de Mano Menezes, de Arrascaeta, de Thiago Neves. O Cruzeiro vem aí. O Cruzeiro vem aí. Cuidado, tá? Bom, vamos falar agora do clássico Palmeiras 2, Santos 1. Chegou o grande momento. Clássico. Flávio, enquanto você vê os melhores momentos aí de Palmeiras, olha que torcida que o Palmeiras colocou lá, foram 30, deixa eu ver o público aqui, 37 mil pagantes, 2 milhões e 800 de renda. Parabéns à torcida do Palmeiras. Fale do clássico, do jogo, Flávio. E aí? E esse Palmeiras? O Palmeiras... O Santos é um time, eu acho que dos 4 é o que tem o elenco menos qualificado dos 4 hoje, é o Santos. Mas mesmo assim, deu trabalho para o Palmeiras ontem. E não jogaram 3 jogadores que, na minha opinião, são importantes para o Santos, que é o Vitor Ferraz, o Bruno Henrique, que é um cara muito importante na frente, e o Lucas Veríssimo, que é um zagueiro que faz uma boa dupla de zaga com o David Braz. O Palmeiras sofreu para ganhar do Santos, enfraquecido e desfalcado. O Roger continua insistindo no mesmo esquema que o Palmeiras jogava na época do Cuca, e que dá errado. Já vimos que dá errado. Ontem o Dudu jogou muito recuado, pior partida do Dudu nesse ano, nos últimos jogos aí que a gente se lembra. O Dudu nunca tinha jogado tão mal quanto ontem. Mas o Dudu já vem jogando mal todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a forma como o time está montado, ele não se encaixa. Não encaixa a forma dele de jogar com o esquema de jogo do Roger. Mesma coisa, mais pra frente a gente pode ter problema com o Lucas Lima. No último jogo, o Lucas Lima, na entrevista, disse: eu estou jogando numa posição que eu não estava acostumado, que eu nunca joguei. Então, assim, o Roger, todos sabem que ele é um estudioso, ele estuda bem os adversários, ele trabalha detalhes, isso é importante, mas ele precisa ter variações táticas durante o jogo. Ontem, na coletiva, ele falou: é normal, fizemos o gol, recuamos. Não, não é normal. Não é normal porque o Palmeiras correu risco desnecessário. Demorou para mexer. Meu, mas só uma pergunta. Demorou para mexer. Uma pergunta. Os 5 jogos, 5 vitórias, o senhor tá falando mal, cara? Não. Como é que o senhor fala mal Murilo, de um time que jogou 5 jogos, teve 5 vitórias, é uma máquina de jogar bola, ganhou tudo, tá ganhando tudo, favoritíssimo, tem um elenco com 200 jogadores. Murilo, o senhor tá falando mal do Roger? Não, eu só tô falando o seguinte: você não pediu para eu comentar os últimos 5 jogos, você pediu para eu comentar o jogo Palmeiras e Santos. Eu tô comentando Palmeiras e Santos. Tô dizendo o que aconteceu ontem. O Palmeiras não jogou bem. Ele demorou para mexer. A torcida criticou, encheu o saco. Por quê? Por causa disso. A torcida não é idiota, não é do Palmeiras só, de nenhum clube. Torcida quando começa a pegar no pé do técnico, torcida quando começa a pegar no pé do jogador, pode ter certeza que tem fundamento. Ontem foi um caso. O Palmeiras não vinha bem, vinha passando sufoco, estava sendo dominado pelo Santos, ele foi mexer no time aos 30 do segundo tempo. Ele vai ter que carregar o peso nas costas do elenco que o Palmeiras disponibilizou para ele. Porque você olha para o banco do Palmeiras, tá o Moisés, tá o Scarpa, tá o Guerra. Então tem jogadores, Keno, jogadores de muita qualidade no banco. O time precisando de uma mexida, ele foi mexer com 30 minutos do segundo tempo. É isso que... E aí quando foi mexer, pôs o Bruno Henrique, que a torcida não queria, não gosta e que não tem um histórico positivo. Então, assim, Roger, comece a aprender o que é trabalhar num grande clube do centro do Brasil, que seria Rio de Janeiro e São Paulo. Grêmio, Atlético são clubes gigantes, mas a pressão aqui é muito maior. O senhor está tirando o Grêmio e Atlético agora? Não. O senhor está falando mal de Grêmio, dizendo que não são clubes gigantes. São Meu gigantes. Deus do céu. Eu acabei de dizer que são gigantes, mas não devia tem a pedir, pressão daqui. O senhor devia pedir desculpa Não. à torcida do Grêmio e à torcida do Atlético Mineiro agora. Grêmio e Atlético são gigantes. Tão gigantes quanto os times daqui. Só que a pressão aqui é maior. Pois não. É maior. 5 jogos, 5 vitórias. Roger está moendo todo mundo. Monteiro, o que vai fazer para colocar o Dracena, o Diogo Barbosa, o Scarpa e o Moisés, que dizem que são titulares, e até o Keno, que poderia ser a 5ª peça? 4 jogadores é mais do que 1/3 do time, quase metade do time. E aí, vai botar onde isso? Fale sobre o clássico, Palmeiras 2. O Palmeiras ganhou 5.
A pergunta que eu ia fazer pro Flávio, e aí, vai ser campeão invicto? Ele só bota, sabe? Se ganha, ele fala mal. Se perde, ele fala que é pior. Não tem condição. Eu sou pago pra Ele falar comenta mal. com o coração, gente. Eu sou pago pra falar Né? mal. O senhor comente sério isso daí. Monteiro, e aí? Não vou ficar falando bem, não. Bom, primeiro, Murilo, tá? Vou derrubar você, porque eu concordo 100% do que ele falou, tá? Eu só não concordo com... Você veja bem, o Então Vasco... você não concorda 100% também, Não, Monteiro. não, pera um Eu não pouquinho. concordo 100%. Eu concordo Falou que 100%. o cara ganhou 5 partidas, 5 vitórias e não Viu? serve, e não presta. Viu? É o Claro seguinte, que presta. Se o cara é estudioso, se o cara sabe, e ele é, o Roger, ele vai manter o mesmo esquema do Cuca? Mas que caramba é isso? Tá bom, mas você tem que falar isso pra ele. Não, estou falando aqui porque você pediu para me Mas comentar ganhou o jogo. 5 jogos, ele tá jogando e ganhou. O Vasco foi lá e meteu 4, certo? Ninguém esperava. Ninguém esperava esse 2-1 também. Era 4 pro Palmeiras. Todo mundo esperava isso Mas aí. não Ia passar existe que nem um chegar, trator. Todo mundo achando que ia ser 4-0, jogo 5-0, não existe Murilo, isso aí. mas nem existe clássico. porque, veja bem, Não a cobrança, existe. como o Flávio falou, a cobrança é grande, é muito maior como se fosse no Grêmio e no Atlético. A cobrança ali no Allianz Parque, da Tá bom, torcida, mas ganhou. é muito. Ganhou, mas não é Venceu. assim, sabe? Venceu. Ganhou jogando. Tá bom pra você? Ficou campeão jogando mal? É legal? Claro que é. Não Claro é que legal, foi mas não é campeão, legal. Murilo. Não, Foi não, campeão. não é assim, não é Foi por aí. campeão. Se você O pega- ideal é que seja campeão jogando bem, mas se jogar mal, foi campeão Se igual. você pegar aqui, ó. Você a fala do esquema morcego, e aí não vale, não Pô, foi campeão. Palmeiras fez, ó, o Flavinho, ainda bem que ele traz a resenha pra gente aqui, porque nem isso você faz pra gente. Por isso que eu gosto de trabalhar com ele aqui, já tá tudo prontinho. Deixa eu explicar, eu não faço, mas eu pago pra alguém fazer. Então Ah. o senhor tem que lembrar sempre disso. Tá certo. A gente paga pra alguém Preciso fazer. descobrir quem é o cara que ele tá pagando. Vamos descobrir quem é. Aos 2 minutos do primeiro tempo, tomou um gol. O Santos já é bem inferior do que o Palmeiras. Desmonta qualquer esquema. É verdade, entendeu? eu concordo com você. Agora, se você pegar aqui a O resenha Santos que o teve mais Flávio... posse de bola que o Palmeiras. Então, a resenha eu não vou falar tudo porque é uma lista... Mas veja bem, 49% de posse do Palmeiras, 51% do Santos. Finalizações do Palmeiras, 5, Santos 4. Finalizações erradas, 5 do Palmeiras, 3 do Santos. Tudo aqui é a favor do Santos. Tudo aqui é a favor do Santos, entendeu? Então, como é que pode um elenco caro como esse, de jogadores experientes, de jogadores, entendeu, de qualidade técnica inquestionável, fazer um resultado desse, um jogo feio desse tipo? Murilo, eu vou usar... Eu acho que vocês Ele estão fez... falando... Não, Eu acho que Murilo, vocês estão falando de uma expectativa. Existia uma expectativa, o Palmeiras vai ganhar de 3-0. Mas é expectativa. Pô, tá cara, bom, mas a expectativa você não foi analisa gerada, como? mas ganhou. Ganhou o tá jogo. bom, ganhou. de 2-1. Pra mim, o 5 Palmeiras, sabe o que o jogos, Palmeiras 5 fez? vitórias. O segundo tempo ele administrou. Ele não foi pra cima do Santos. E não vale entendeu? administrar? Ah, mas não é legal. Não é legal. Mas ninguém falou que é legal. Com um elenco desse aí, que isso? Mas que esquema é esse aí? O treinador, que nem o Flávio morcego falou. que o Foi Corinthians... substituir aos 30 do segundo tempo? Está louco? Com um banco rico desse aí? Tá brincando. Murilo, ó, a expectativa não é que o Palmeiras vai jogar como uma máquina em curto prazo. O Roger tem um mês trabalhando com o elenco. Não é essa a expectativa. Ninguém espera que o Palmeiras vai ser uma máquina que vai atropelar todo mundo, embora tenha jogadores de alto nível. Não teve tempo suficiente para o Roger conseguir implementar tudo que ele precisa. Ok, eu concordo com você. Só que durante as partidas, conforme o cenário vai se desenhando, ele precisa ter alternativas. E ontem ele mostrou que não tinha. Ele não mudou o jogo do jeito que necessitaria mudar. Tinha várias situações pela qualidade do banco que ele tinha que ele podia mudar. O esquema de jogo, o posicionamento, inverter os atacantes, tirar o Borja. Depois do gol ele podia ter tirado o Borja estava cansado. Ele fez outras substituições. Então assim, não é cobrança sobre o Roger. Ele precisa de tempo para fazer esse time jogar. Mas quando o cenário se desenha, ele precisa saber resolver. E ele tem peças para isso. E é isso que eu estou dizendo. A única coisa que ele tem que fazer é tirar o Borja. Essa é a minha opinião. O que eu não concordo. Enquanto ele não tirar o... Não, beleza, eu entendo perfeitamente. O Palmeiras ganhou de novo ontem com o gol do Borja. Com o gol do Borja. Senão não tinha ganho. Porque ele mata um time inteiro para jogar no esquema de um centroavante que é ruim, que é grosso. Não que concordo. Que é grosso. Que fez um gol bonito ontem de fora da área, é verdade, mas ele mata 10 jogadores para colocar os 10 jogar no esquema de um que é grosso e não resolve os jogos. Monteiro, vamos falar do Santos também. O Santos que entrou sem o Gabigol, sem o Bruno Henrique,
sem o Vitor Ferraz. Para mim são os três... Lucas Veríssimo, zagueiro. Tá sendo vendido, né? Para mim são os três principais jogadores do Santos, que dão ali, obviamente, um outro nível, né, de respeito, credibilidade, mas o Santos fez o trabalhinho dele ali, fechou o jogo, chegou a fazer 2-1, né? Não vi ali a chance do Santos fazer 2-2, até empatar, mas pelo menos foi um resultado ali humilde em relação à expectativa que tinha do jogo, né? Foi. Sidão, vem comigo aqui. Gente, ainda bem que o Flávio me traz as coisas aqui, porque eu tenho que dar risada num negócio desse aqui. Lembra que eu falava no passado do esquema barata voa? É o barata voa. Absurdo isso aqui. O Santos fez 16 cruzamentos e o Palmeiras fez 12. Errado. Certos. O Palmeiras fez 2 certos e o Santos meia dúzia. Não pode, né, Murilo? Esse negócio de jogar a bola na área, jogar a bola pro centroavante, isso é no tempo do Zagaia. Entendeu? Tá louco, não dá. Então, como eu falei, o time do Santos é bem inferior. Você fala assim, mas ganhou, o Palmeiras ganhou. Mas não pode ganhar jogando bonito? Pode. Não pode. Agora depende de quem? Do Roger. Que nem o Flávio falou, novamente eu vou concordar com ele. Tem que ter alternativa, pô. Sabe? Você começa com um esquema e vai até... E se você precisar modificar? Se é um jogador expulso, um jogador machucado, você não pode substituir? Como é que faz? Não muda? Vai até o final? Nesse maldito esquema aí? Eu concordo plenamente. Eu já falava, inclusive, desde o ano passado, que o futebol moderno joga no 4-4-2. Só que eles persistem nisso. A gente falou, o Roger entrou, deveria ser, e não é. Ele está adotando o 4-3-3. Não é comigo isso, é com o Roger. Você concorda? Eu concordo que tem que começar o jogo assim, não é nem terminar o jogo assim. Você concorda que tem que começar no 4-3-3? Que tem que começar no 4-4-2. Ah, eu bom. acho que o jogo tem... E ele não joga no 4-4-2. Se eu fosse o Roger, se eu pudesse, tivesse a humildade ali, o meu meio de campo é Felipe Melo, Tietê, Moisés e Lucas Lima. Esse é o meu meio de campo. E o Scarpa não joga. Scarpa e William. Esse é o meu time. E tira o Dudu? Dudu e o William. E o Scarpa vai entrar no segundo tempo ou no lugar de alguém, entendeu? Pra mim, esse é o esquema. E aí sim, quando o jogo abre, porque a partir dos 15 do segundo tempo, o jogo abre. Todos os jogos abrem. Eles começam truncado e depois abrem. Aí você põe o Keno. Aí você põe o Scarpa, aí você põe quem você quiser. Mas não tem jeito. Joga no 4-3-3 aberto. O Santos domina o jogo. Todos os times que jogam contra o Palmeiras, se não tiver uma diferença técnica gigantesca, dominam o jogo. Faz parte. Aliás, e ele está fazendo esse jogo e não muda o esquema nem na hora de substituir. Então você está dando razão para mim. Jogos, Murilo. É tudo eu estou falando de mim, não estou falando do Roger. Você está falando ele ganhou 5 jogos. Eu não tenho o que contestar. Ele ganhou os jogos. Você tira o Borja. O Cuca foi campeão brasileiro assim. Quem contesta ele? Mas tinha o Gabriel Jesus. Mas foi campeão brasileiro. Você joga com o Bigode e quem mais na frente? Dudu. E o Borja? Banco. O Dudu na posição dele. O Dudu não joga mais na posição dele. Por isso que ele tá bravo. É nítido de ver. De novo tá acontecendo a mesma coisa que acontecia. De novo. E o Santos tem a Libertadores, né, gente? Não podemos esquecer. Me fala uma coisa, na opinião de vocês. O Jair Ventura, ano passado, pegou o Botafogo e disputou a Libertadores com o Botafogo. Sim ou não? Sim. A expectativa era cair fora na pré-Libertadores. Ele levou o Botafogo até perder do Grêmio. Vocês acham que o Santos é melhor do que o Botafogo do ano passado, quando ele pegou, hoje? Que vai disputar mesmo a Libertadores? O time do Santos hoje, que o mesmo Jair Ventura pegou, é melhor do que o Botafogo do ano passado? Porque ele é um cara experiente na Libertadores hoje. Ele disputou a Libertadores, a fase classificatória, classificou o time. Ele caiu ali nas quartas, né? Nas quartas de final contra o Grêmio. E empatou o jogo ainda fora de casa. Sim. E aí, o time do Santos é melhor hoje do que aquele Botafogo? Parelho. Igual? Parelho. Desde que entra o Gabigol, entendeu? Não, vai entrar Bruno Henrique, Gabigol, Vitor Ferraz. Eu acho que são duas coisas distintas. Eu acho assim... se você olhar as peças individualmente, o time do Santos hoje é melhor do que era o do Botafogo. Por exemplo, o Botafogo não tinha um jogador com a capacidade do Bruno Henrique, com a capacidade do próprio Gabigol que está chegando, do Renato no meio de campo, que já tem uma idade avançada, mas joga demais. Então, eu acho que o Botafogo individualmente não tinha isso. Mas, em contrapartida, o Botafogo tinha uma estrutura tática melhor do que o Santos hoje. Mas que foi o próprio Jair Ventura que fez. Por quê? Porque ele já vinha mais de um ano cuidando do time, e o time era mais organizado do que o Santos é hoje.
Então você fala assim, o Santos pode ter resultado melhor ou pior que o Botafogo teve na Libertadores. Eu acho que é complicado dizer isso hoje. Individualmente o Santos, na minha opinião, tem jogadores melhores, mais capacitados. Mas o conjunto do Botafogo era melhor. O Botafogo deu um calor absurdo pro Grêmio quando caiu fora da Libertadores. Sim. E o Grêmio foi o campeão da Libertadores. Sim. Então, aliás, o Grêmio perdeu tudo esse ano. O Botafogo era um time, mas o Grêmio é forte. O Grêmio é forte. Não, tá bom, perdeu do Cruzeiro, tá com 1 ponto, Flávio. 1 ponto. Mas é forte. Na hora certa o Grêmio vai dar trabalho como sempre dá. Problema do Santos também, meio de campo, camisa 10, o Vecchio, ele é muito lento, né? Ele é muito lento. Toda hora ele toma falta, por quê? Porque ele é lento demais, os caras chegam nele, e ele sabe jogar, hein, meu? Sabe jogar, sabe mas jogar. Ele é lento, muito lento. Mas ele é lento. Eu gostei de um jogador que entrou ontem no segundo tempo, um menino da base chamado Rodrigo. Ele entrou no lugar do Caju, para jogar pela esquerda. Ele é muito bom. Já ouvi falar muito bem, muito rápido. Dizem muito lá bem. em Santos que é o substituto, novo, é o novo Neymar. Eu nunca tinha visto jogar. Ontem, assistindo o jogo, eu vi ele jogar. Ele é muito difícil de marcar, muito habilidoso, rápido e é atrevido. Esse moleque, se der bagagem pra ele... E o Rodrigão, hein? Ave Maria. E o Rodrigão. É a dupla de Rodrigos. Nossa Senhora. Flávio, tá chegando uma pergunta aqui do Thiago Oliveira, pra você. Se vira. Ele perguntou se o Palmeiras vai ser campeão invicto. Não, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, mas invicto eu não cravaria. Quer dizer, o Palmeiras vai ser campeão? Na minha opinião, vai. Vai ser campeão? Vai. Monteiro, e aí? O Palmeiras vai ser campeão invicto ou não? A pergunta que o telespectador está fazendo. Thiago Oliveira está fazendo, obrigado pela pergunta. Invicto acho que não, mas tem tudo para ser campeão paulista. Não vou cravar assim, porque começo, tal, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas tem tudo para ser campeão paulista, com certeza. Bom, falamos aí de Palmeiras e Santos. Sucesso aos dois, que os dois têm Libertadores. Espero que realmente possam melhorar bastante, que o clássico para mim foi bem murchinho ontem. Esperava muito mais de futebol de ambos os lados. E aí pode pintar uma final Palmeiras e Corinthians, hein? Que é bem mais legal, né? Neymar, 26 anos, 350 gols. Monteiro, fale de Neymar para alegria de Nivaldo Moselli, que adora o Neymar. 26 anos de idade, 356. Sabe que ele tem mais gols que quando o Messi tinha 26 anos e mais gol que o Cristiano Ronaldo. Ele só perde do Pelé, que Pelé já tinha 700 gols, né? Que aí é outra coisa, né? É outro planeta. E aí, Neymar, 26 anos, 350 gols. Eu adoro o Neymar, cada vez mais. Fantástico. Um super jogador, né? Não tenho o que falar, tanto é que está onde está. E todo mundo gostaria de ter o Neymar no time. Eu só gostaria de ver ele jogando bem na seleção brasileira. Eu não vi o Neymar ainda, sabe, resolvendo, sendo protagonista numa seleção. Entendeu? Só gostaria de ver. Viu? Ele foi campeão olímpico. Viu? Ele pegou as eliminatórias agora e moeu. Ele, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, William. Se o Tite não vai lá, viu? Vai conversar. Como é que chamava ele? Que foi depois foi pro Atlético Mineiro? Tinha que ter um Tite. Como é que chamava o técnico da seleção olímpica? O Micali. Se o Tite não vai lá dar uma preleção para o jogador, entendeu? Faz parte. Já tinha ido pro buraco. Faz parte. Então, eu quero ver ele na seleção brasileira principal. Na Copa do Brasil, ele vinha decidindo os jogos até se machucar no jogo contra a Colômbia. Ele vinha decidindo os jogos. Eu acho que ele vai ir bem demais. Então, mas eu estou falando assim numa Copa do Mundo, entendeu? Agora na Rússia vai ser a chance dele. Então, ele está no auge. E Flávio, e esse negócio do comportamento dele, que ele foi dar a mão pro cara, o cara deu a mão, ele tirou. É brincadeira de futebol. Mas estão pegando no pé dele de novo. Agora os caras ficam procurando isso aí, os caras ficam procurando essas coisas, sabe? É encheção de saco, tem que brincar. Zoeira de futebol, a gente joga bola, a gente sabe que tem isso aí, é comum. Mas é dele e os caras criam um monte de polêmica. E aí, Monteiro? Neymar monstro ou não? Monstro, já falei. Monstro. Já falei. O único que não gosta é o Moselli. Então, mas eu não consigo entender como jogam contra o brasileiro, fica falando de um, de outro e não fala do Neymar, que é o melhor jogador da atualidade do Brasil. E tomara que... Bom, nós vamos ganhar da Alemanha na Copa, né? Já falei isso para alegria de Nivaldo Moselli. Agora é a hora que eu mais gosto, ó. A hora dos abraços. Chega de placar eletrônico por hoje. Tem uma lista. Vai, manda seus abraços aí que eu vou mandar o meu hoje. Eu prometi ontem um monte de abraço, eu tenho que cumprir agora. Um abraço pro Tico. Tico, não fica nervoso que eu falo mal do seu São Paulo, mas um abraço para você. Pro Rodrigo Pedra, Carlinhos, Luiz Carlos, meu amigo, pessoal do Clube Irapuru, seu Cláudio lá da Criarte, que trata a gente com o maior carinho lá,
Mitsu e o seu Plácido. Seu Plácido, um beijo. O senhor é um senhor muito especial. Monteiro, você quer mandar um abraço para quem? Queria mandar um grande abraço para o Márcio Casseses, seu filho Gustavo, para o Marcinho, para a Jara, sua esposa, que não perde um programa da gente, para o Nenê. Queria mandar um abração para o Homero, lá do Caxambu. Queria mandar um abração do Dr. Reinaldo Basílio também, que assiste todos os programas nossos. Tá? E assim vai, eu não marquei aqui, então eu vou parar por aqui. E o Rubão, que você sempre manda abraço para ele? Rubão, aquele abraço para você. Eu encontrei ele sábado à noite. Encontrou? Encontrei ele sábado à noite. Olha lá, que legal. Rubão, um abraço para você também, um abraço para o Rafael, que está lá em Piracicaba assistindo o nosso programa. Rafael, que trabalha na Odontoclínica, um abraço para você, grande parceiro e grande palmeirense. Placar Eletrônico está ficando por aqui, a semana tem muito futebol. Se cuida no carnaval, se beber não dirija. Carnaval é alegria, responsabilidade. Um abraço a todos e segunda-feira tem Placar Eletrônico, mesmo no carnaval. Valeu, galera! Obrigado, galera. Boa semana.